Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e falar do melhor assunto do mundo, que é a do nosso Vascão. Família, hoje eu quero trazer aqui dois cortes aí dos programas da ESPN, um repercutindo aí a situação do Gabriel Menino, né? O Vasco fez uma proposta, o Palmeiras recusou e o programa debateu sobre esse nome, né? Um jogador que demonstrou muito potencial no início, quando surgiu ali no profissional, mas se perdeu um pouco aí com extracampo e não vem mostrando tanto potencial. E o Vasco olha pro Gabriel Menino como substituto, para substituir aí o Andrei Santos, que tá de partida pro Chelsea. E o outro corte que eu fiz aqui é um debate que eles tiveram aí, quem tá contratando melhor. Inclusive eu já fiz isso aqui no canal, né? Quem tá contratando melhor, Cruzeiro ou Vasco da Gama? E aí eu quero a opinião de vocês, família vascaína, pegando esse gancho aí, né, do Gabriel Menino, falar um pouco aqui do Andrei, né, segundo aqui as últimas informações, a gente ainda não pode cravar isso, essa questão de valor, mas eu vi uma informação do Lucas Pedrosa dizendo que a contratação por 100% aí do passe do Andrei Santos foi de 20 milhões de euros, o Vasco vai ficar com 70% desse valor. Agora, a gente já tem que se planejar aí sem o Andrei Santos, vamos ver também o que vai ser feito com esse dinheiro, né, porque a gente pega aí a primeira entrevista do Paulo Brax, ele disse que o Vasco tem um orçamento, o Vasco só passaria desse orçamento em contratações caso aparecessem novas receitas. Entendo que é uma nova receita aí, a venda de jogador, então apareceu 70% aí desse valor de 20 milhões de euros, é um bom valor e vamos ver o que vai ser feito, se vai ser utilizado em contratações, se vai pagar dívida, né, estrutura, vamos ver aí nos próximos capítulos, mas a gente tem que pensar aí, família vascaína, no que vai ser do Vasco em 2023 dentro de campo, e é sim uma grande perda, família vascaína, você perder a joia aí, Andrei Santos. Se olha pro Gabriel Menino, e internamente até vejo aí que o Marlon Gomes possa fazer essa função. A primeira vez que eu vi o Marlon Gomes jogar, que foi na Copinha, na Copa São Paulo, na última, né? Eu vi o Andrei de 5, jogando de primeiro volante, e o Marlon Gomes de segundo volante. Então é uma função que o Marlon Gomes está acostumado a jogar na base ali de segundo volante, na função que o Andrei vinha exercendo no Vasco. O Marlon Gomes estava jogando improvisado, né, pela qualidade que tem aberto pelo lado direito, mas ele pode jogar ali. Mas é claro que o Vasco tem que ir no mercado e reforçar o seu elenco, família vascaína. Então, dentro disso, quero trazer aqui esse debate lá do programa da ESPN, né? Eles vão debater aí sobre o valor que o Vasco ofereceu, em torno de 27 milhões pelo Gabriel Menino, e também essa situação. E o Gabriel Menino que mostrou muito potencial, mas que agora não tá lá essas coisas, principalmente pelo extracampo, não tá focado dentro de campo. Será que é um nome aí para substituir o Andrei Santos e o Vasco vai aumentar essa proposta? Vamos ver esse debate aqui. São de que o Palmeiras recusou a investida do Vasco da Gama pelo Gabriel Menino, né, os valores de 27 milhões de reais. O Vasco, eu também acho pouco, mas assim, o que esperar do Gabriel Menino no Palmeiras? Ele já teve momentos que falaram, esse cara vai explodir. Aí ele deu aquela queda que você fala assim, será que volta a virar alguma coisa? E daí melhorou de novo um pouco. Então, isso. Aquela posição monumental de lateral direito, né? Lateral, muitas vezes chamado de lateral direito. Foi para as Olimpíadas. Foi. E aí? Gabriel Menino, vocês também segurariam? Pouco dinheiro, né? É pouco dinheiro, sim, para um jogador ainda jovem. Fico com a impressão de que isso vai depender muito de como o Abel vê a margem de crescimento do jogador também. Sim. Porque vamos lembrar que quando chegou a oferta pelo Patrick de Paulo, embora uma boa oferta, ninguém fez muita força. Então, assim, a impressão que passa é de que em algum momento o Abel se frustrou com a atitude dele, ele entendeu, né, e ele passou a trabalhar em dobro, e agora, se o Palmeiras segurá-lo, acho que o recado vai ser esse. Menino mesmo. A gente confia em você. A gente confia em você, mas... Até porque me parece que o Danilo vai sair, né? Acho que esse é um que já é muito cobiçado há algum tempo e que tem um mercado muito grande. Então acho que passa por aí também. Talvez até se o valor fosse maior, se fosse uma proposta de fora, o Palmeiras pensasse menos. Sim. Mas eu acho que por enquanto vale a pena... Confia no Gabriel Verão, por exemplo. Exato. Eu acho que aí entra, né, pra... Agora tem um detalhe, Felipe, o valor é pequeno para a realidade do Palmeiras. Tem alguns clubes que com 27 milhões de reais, e como muitas vezes... Pro Vasco é um investimento importante. Sim. Muitas vezes alguns clubes que estão financeiramente numa situação muito difícil, muito complicada, esses clubes também passam ao mercado uma visão de que, olha, se chegar uma proposta aqui a gente
gente pensa com carinho para vender, tem clubes que com 27 milhões de reais teriam vendido. Sim. O Palmeiras não vendeu porque não precisa e não passa esse recado pro mercado. Então tem aquela história de você tá quebrado, mas fala pro mundo que tá quebrado, todo mundo sabe que está quebrado. E por exemplo, o Hendrick, se tivesse num clube numa situação financeira ruim, podia oferecer metade do dinheiro que foi oferecido e vender. Pode tirar tudo. Vendido. E eu acho que tem a questão, né, Zé, que não é só a grana em si, 27 milhões de dinheiro é importante, mas que não vai mudar a vida do Palmeiras pelo momento, e que daí você abre mão de um cara, que depois pra você recuperar, você vai pegar esse valor e não faz muita coisa. Não é uma provocação, antes que alguém pense que é. Se essa proposta chegasse para um jogador do Corinthians, o Corinthians seria vendido. Sim, sim. Tá? É só para entender um pouco da questão da realidade dos clubes. Sim, sim. É isso, né? Não, mas é importante que o Gabriel Menino entenda. Porque nós estamos falando aqui de rejeitar uma proposta, né? Rejeição da proposta do Vasco, rejeitar, né, a proposta do Vasco, o recado que está passando para o mercado, isso, aquilo. Mas e o Gabriel Menino? Ele está entendendo isso? É. Ele entendeu o recado do ano passado, mas esse ano. Porque você tem que mudar a postura, você tem que mudar Nós o seu concordamos que comportamento. futebol, para jogar mais, ele tem. Sim. Isso parece que é uma coisa Então, unânime. mas esse que é o grande problema. Porque o Gabriel Menino, aquele que nós vimos quando ele subiu, já não é mais o mesmo. Mesmo quando ele teve a oportunidade agora no final, ele nunca foi aquele mesmo jogador. Então, assim, tem que rever determinadas coisas. O próprio Abel tem que ver, porque me parece que o Abel também teve, não digo certa resistência, não é isso, mas me parece que o comportamento influenciava muito nas questões, nas escolhas, né? Porque nós estamos vendo, o Patrick de Paula foi, o Verón, coincidência ou não, Sim. Depois que machucou, isso aqui, depois que apareceu o vídeo lá, né, tomando um negocinho e tal, uma semana depois ele estava sendo vendido. O Gabriel Menino, você automaticamente pensa, né, nessa forma, ou seja, era uma questão comportamental. Mais ou menos eu estou tentando, não estou dizendo que ele estava na noite, não foi para a noite, não foi, ou bebeu ou não bebeu, não é isso. Eu estou dizendo em questões comportamentais, que você pode chegar no treino e não treinar bem, você pode não demonstrar para o treinador a confiança necessária para ele colocar, para jogar. Por quê? Porque você não tá bom, não estou nem aí. Às vezes você está pensando em outras coisas, problemas pessoais, problemas com família. Você sabe a gente disso, não sabe. o treinador cria, junto com os jogadores, um dos objetivos, um perfil de ambiente que exige que os jogadores se comprometam muito, algumas vezes nem tanto, e isso não acaba refletindo em campo. O do Palmeiras, só você ver as declarações, as entrevistas, o comportamento em campo, é muito alto. Então o cara tem que estar ali muito inteiro. O Abel deixa muito claro o seguinte: você está atrapalhando o meu trabalho e, consequentemente, você vai atrapalhar o trabalho do seu companheiro que está ali do lado. Entendeu? Então você tem que ter essa responsabilidade, saber que eu estou trabalhando para todo mundo aqui, que ninguém é diferente, ninguém é mais especial. Tá aí, família vascaína, o que eu venho falando aqui nos últimos vídeos, né? Focado dentro de campo, é um bom jogador, seria um excelente reforço aí pro nosso Vascão. Imaginando aí outras situações, outras negociações que foram noticiadas, né? Que é o caso, por exemplo, aqui eu vou citar como exemplo do Diego Valois, lá do Tajeres. O Vasco fez uma proposta de 2 milhões de dólares, se eu não me engano, aumentou aí para 5. Inclusive, aqui, só por causa de curiosidade, esse jogador deve estar se transferindo aí para um time da Espanha. Então, o Vasco não vai ter o atacante colombiano aí em 2023, provavelmente, família vascaína. Então, entendendo o que o Vasco fez com o Diego Valois, pode ser que aconteça aí com o Gabriel Menino. O Vasco aumente um pouco essa proposta. Com o Kehler também aqui, né, goleiro do Internacional, o Vasco aumentou a proposta. E aí fica a pergunta para você. É um bom jogador para substituir o Andrei Santos, família vascaína? Você gostaria de ver o Gabriel Menino no Vasco? Eu, claro que sim, focado dentro de campo, repito sempre isso aqui porque é um jogador de muito talento, ainda tem um outro detalhe importante, pode também atuar como lateral direito. Vamos ver aí cenas desses próximos capítulos, porque sim, deve ser muito difícil tirar o Gabriel Menino do Palmeiras, como foi colocado aí no programa. Dinheiro não é o problema lá, né? A venda do Hendrick agora, os caras estão com o bolso cheio, né, família vascaína? E agora eu quero trazer aqui, né, um outro corte que eu fiz, que é esse debate aí, quem tá atuando melhor? Cara, ao longo do ano, com certeza vai ter muito esses debates aí, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Vasco, né, as SAFs aí no futebol brasileiro, quem se planejou melhor, quem contratou melhor, quem tá caminhando melhor, quem vai apostar mais aí no treinador, dar confiança pra ele, vai ter esses debates. Então, vou trazer aqui mais uma vez aí quem tá contratando melhor, Cruzeiro ou Vasco da Gama. Antes, preciso pontuar aqui, né, família vascaína, o Luca Orediano, pelo que parece aí, as informações, o jornal argentino Diário Olé confirmou que ele vai ser jogador do Vasco em 2023. E aí eu pedi a sua participação, a galera aqui, a família vascaína disse que o Vasco estava contratando um excelente jogador, e aí eu estava até acompanhando um programa, né, o canal lá do Facincani, jornalista que trabalhou na ESPN, e ele trabalhava na ESPN cobrindo o campeonato argentino, comentando o campeonato argentino, inclusive ele falou que lá na Argentina o time dele é o Vélez Sarsfield. E aí falou aí que, cara, o Vasco tá fazendo um bom investimento, é um grande jogador e, segundo ele, certeza que vai ajudar muito o Vasco em 2023. Então o Vasco tá aí com o Pedro Raul, o De Luca, o Léo,
o Lucas Piton, segundo aqui as últimas informações, o Lucas Piton tá aí se reunindo com seu empresário. Ainda hoje deve resolver essa situação. Deve ser aí o 4º reforço do Vasco e agora o Luca Orediano. Então o Vasco pode aí oficializar 5 contratações. Mas a gente teve aí uma grande perda aí que foi o Andrei Santos. Vamos acompanhar aqui esse debate aí, quem tá melhor nesse momento no mercado, Cruzeiro ou Vasco da Gama. Se liga só, a sua opinião final. Antes de falar do Andrei, ele falou dos jogadores que estão chegando ao Vasco, né? Então a gente viu aí a apresentação do Di Luca, tem também o Léo Pelé, que tá deixando São Paulo indo pro Vasco, o Lucas Piton, outro jogador que sai de São Paulo para ir pro Rio de Janeiro. E aí eu quero fazer uma comparação com o mercado do Vasco com aquele do Cruzeiro. Afinal de contas, o Cruzeiro também tá se mexendo e são clubes tradicionais que estão voltando e com força para a Série A do brasileiro. Então o Cruzeiro, olha, já fez todas essas contratações, tá? Entre os nomes mais famosos, claro, o Ramiro, que tava no Corinthians, o próprio Matheus Vital também, além das outras contratações. O Vasco ele já confirmou o Di Luca, o Pedro Raul, que era um atacante que todo mundo queria, além do técnico Maurício Barbieri, mas esses outros nomes aí comentados pelo Cícero, entre eles o Léo, Pelé e o Lucas Piton. Qual mercado tá agradando mais você? Qual carrinho aí do mercado tá agradando mais vocês, hein, Calçade? A gente, para falar de mercado desses dois, precisa entender a constituição desses dois clubes que agora são administrados por SAFs. O Cruzeiro foi para a 2ª divisão, não é? Ele estava lá no fundo do poço, o Ronaldo resgata e o trabalho da Série A é iniciado na Série B. Então o que a gente está vendo do Cruzeiro é um trabalho que já começou. No Vasco é um trabalho que precisa começar. E ainda... Demorou um pouquinho. Não, exatamente, demorou. A própria SAF do Vasco perdeu o time da janela, sofreu na Série B. Eu não consigo enxergar ainda, eu quero ainda... O público, quem nos assiste, precisa entender o seguinte: quando a gente fala de SAF, não é que existe um modelo igual para todo mundo. Existe uma forma de negócio que a lei permite e que você vai do talento e da gestão de cada empresa que assume um clube. Eu ainda, em relação ao do Vasco, tenho algumas ressalvas. Preciso ver mais, preciso observar mais. Não tenho ainda, não consigo enxergar a consistência de quem realmente faz parte do mundo do futebol. Tenho essa... Eu prefiro aguardar. Pedro Raul, ótima contratação. Léo Pelé e Piton, me parece que o Barbieri já disse que vai jogar com 3 zagueiros aí. De repente tem um lado esquerdo que ele está armando. Então, você imagina que vem da cabeça do treinador, você tem que seguir o treinador e vai ao mercado. Mas a constituição da SAF do Vasco, eu ainda quero esperar um pouco mais de tempo para encontrar ou não uma certa firmeza nesse negócio. Do lado do Cruzeiro, isso já demonstrou. Você tem o Pessolano, que é um belíssimo treinador, fez um ótimo trabalho. Então, ele não é o Ronaldo, assim, quanto é? 10, 20, 30, uma 40 agora? Tal. É diferente. Então, eu vejo... são mercados dentro de uma estrutura muito particular de cada um. Eu vejo o Vasco com uma necessidade maior de não só qualidade, mas o impacto, de dar um recado pro mercado. Eu vejo a contratação do Pedro Raul, que é um cara que estava ventilado em outros clubes, é muito nesse sentido, estou no mercado agora. O Cruzeiro, eu já vejo um Cruzeiro confiando muito no processo do seu treinador, de uma estrutura que já está muito bem desenvolvida, porque o Cruzeiro nadou com braçadas na Série B, e inserir jogadores que vão acrescentar e tornar esse coletivo maior. O Vasco coletivamente não existe. Tá aí, família Vascaína. Cruzeiro também que acabou, agora tava vendo aqui de anunciar o Nicão, né? Vai ser reforço do Cruzeiro. E aí, cara, pegando só um trecho dessa parte que eu coloquei aí, né? Que realmente o Vasco tá atrás nessa situação. Porque é o 2º ano do Pesolano, já tem uma ideia de jogo, e aí você traz as peças dentro dessa ideia de jogo. Como foi dito aí, o Vasco ainda tá construindo um modelo de jogo, tá montando o elenco, então realmente o Vasco tá atrás. Isso foi dito pelo Barbieri na coletiva, né? Falando que ele foi perguntado, o Vasco dá um passo à frente, porque tá começando aí a pré-temporada antes dos seus adversários, e aí ele disse não, ele citou os rivais, né? Ele disse não, eles estão à frente porque ele já tem uma base, ele já tem um elenco montado, o Vasco tá correndo atrás disso tudo ainda. Então eu acho que o Vasco tá atrás do Cruzeiro em termos de ideia de jogo. Em contratações, cara, eu acho que tá pau a pau, porque acho que o Cruzeiro tá fazendo, assim, boas contratações, que é o caso do Nicão, né, do Wesley, também outras boas peças ali que o Cruzeiro contratou, mas eu acho que o Vasco, nesse momento, por ter trago o Pedro Raul, que é um excelente atacante, tomara que possa render muito em 2023, e agora o Luca Orediano, que todo mundo tá tratando aí como uma boa promessa do futebol argentino, e as outras peças, cara, o Léo, eu acho que é um jogador que vem pra somar, não, já como pontuei aqui, não acho que vale 16 milhões, mas eu acho que é um jogador que vem pra somar, e o Lucas Piton é aquele jogador que eu acho um
lateral muito pão com ovo, mas foi titular do Corinthians aí boa parte da temporada e quem sabe não conseguiu render tanto lá no Corinthians, aquele papel de protagonista que ele tinha na base, quem sabe mudando aí para São Januário ele possa ajudar o nosso Vascão, família vascaína. Agora eu quero saber de você, concorda com a galera da ESPN? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, gostou do vídeo? Senta o dedo no like e não esquece também de se inscrever aqui no canal Vasco em Família. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.